Henrique, primeiro colocado geral. Fui bem metódico. Iago, terceiro lugar. O que me diferencia é a persistência no estudo e a disciplina. Marina, sétima colocada e primeira mulher no ranking. Você tem que estar centrado no que você está fazendo, isso é o mais importante. Lucas, o primeiro entre os alunos de escola pública. Sempre me disseram que estudo é a melhor coisa que eu poderia ter. Esses são os campeões do Enem do ano passado. Para muitos, a porta de entrada para o ensino superior. A prova foi feita por 2,5 milhões de pessoas. Dos 10 primeiros colocados, 4 alunos são do estado de São Paulo. Tem também de Minas, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Piauí e Maranhão. Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Essa foi a escolha da futura médica Marina, sétima colocada no Enem. Sua receita para quem vai prestar a prova? Procurar mesmo informações do mundo, conectar essas informações com o conteúdo que estava sendo dado em sala de aula. Medicina também é o sonho de Iago, 17 anos. Ele ficou em terceiro lugar e prestou o exame quando ainda estava no segundo ano do ensino médio. Leio pra caramba, de tudo. Então, quando eu pego uma prova longa, por exemplo, como o Enem, eu não fico cansado. O exame tem uma redação e 4 provas. Ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. E este ano uma novidade, inglês ou espanhol. O Enem vence pelo cansaço. As questões são longas. Vai sublinhando, vai sacando o que é importante naquele texto para você não ficar perdido. Fomos até Capitólio, cidade mineira de 8.000 habitantes. O mais ilustre, Lucas, primeiro colocado do Enem que veio de escola pública. Você acha que é possível para um aluno de escola pública se dar bem no Enem? Eu acho que sim, eu acho que ele tem que se dedicar muito ao estudo, porque são provas difíceis. Lucas escolheu Engenharia Química na Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do país, que desistiu de usar a nota do Enem depois que a prova vazou e sua data foi adiada. A gente não via ele pegar muito caderno e livro para ler, sabe? Não? Só mesmo se guardava mais na mente. Eu acho, né, que pode ser. A gente sempre espera bons resultados dele, mas primeiro do Brasil. De matemática, essa astronomia. Aqui, astronomia, essas duas de Olimpíada de Química. E o resto são jogos de vôlei, futebol. Ah, tem de esporte também. Tem. Ah, bom. Campeão do Enem não vive só de estudar, não. É assim que o paranaense que fez 900 dos 1.000 pontos possíveis do Enem se distrai. Ele está de Casa Nova, o alojamento estudantil do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, São Paulo. O que eu fiz foi procurar modos alternativos de aprender. Então, eu odiava pegar aquele livro de biologia e ler ele. Mas, por exemplo, se eu fosse pesquisar na internet ou alguma coisa assim, era menos maçante para mim. O Enem deste ano será nos dias 6 e 7 de novembro. Por causa da data, muito tarde, USP e Unicamp já anunciaram que não vão usar a nota do exame em seus vestibulares. Mas, segundo dados preliminares do Ministério da Educação, 34 das 58 universidades federais vão usar apenas o Enem para selecionar os seus candidatos. Agora, de um lado, os vestibulandos e do outro, os campeões do Enem. O principal é assim, não empacar em nenhuma pergunta. Leu a pergunta, demorou alguns minutos, não consegue, não sai nada, pula, vai para a próxima. Os amigos de vocês saindo para festas, baladas, e agora? Eu estudo, eu saio? Eu acho que é bom sair, eu saía em festas também. Não é bom ficar só pensando no vestibular. Digamos, de segunda a sexta e sábado de manhã eu estudo, mas sábado à noite eu saio. E o melhor jeito de estudar antes da prova? Não se aprofunde demais só numa área, se o seu objetivo for o Enem. Você pode saber um monte de matemática. Se você não sabe o suficiente de biologia, você vai se dar mal na prova. O aluno não quer ser o melhor, ele quer notar que ele rendeu tudo o que pôde e o mais importante é que cada um consiga se aprimorar no seu desempenho. O importante não é ser o melhor dos primeiros. Não é preciso ser o melhor, né? Qual foi a reação de vocês quando vocês souberam que vocês foram os primeiros colocados? Incredulidade. Como é que fala isso? Incredulidade. Tá, eu vou falar, não acredito. Sempre é hora de aprender. Fique esperto, tem mais dicas no site do Fantástico. g1.com.br/fantástico.
Professor, quais são as características da prova do Enem? Bom, é uma prova, acho que já é sabido de todos, que valoriza sobretudo a habilidade. Que habilidade? A habilidade de interpretar textos. Não é uma prova que exija um grande repertório de conhecimentos. Portanto, é uma prova em que a preparação não passa pela decoreba. É muito diferente disso. E acaba se tornando uma prova difícil de fazer por ser longa, por enunciados longos, com muito texto, não é isso? Pois é, como é uma prova que trabalha sobretudo com essa habilidade de interpretação de textos, ela de fato é uma prova pesada, porque é uma prova que tem uma quantidade muito grande de estímulos para a leitura. É importante o aluno perceber que quando se fala de texto, nós estamos falando de textos dos mais diversos gêneros, inclusive dos textos não verbais, que são característicos das diversas disciplinas. Mapas, gráficos, tabelas, ilustrações, obras de arte, esse tipo de leitura de texto não verbal é muito valorizado na prova do Enem. Eu acho que vale a pena gastar tempo na redação. Mas assim, redação, para fazer uma boa redação ler bastante. Não só livro de ficção, mas também resenhas, artigos de opinião. Vai atrás na internet sobre um assunto que você gosta e lê, porque isso ajuda bastante. A prova foi desenhada para dar tempo de fazer as questões. Então, se você fizer isso, fazendo as questões que você sabe, e pulando as que você não sabe e depois voltando, pelo menos a parte que você sabe, você vai conseguir fazer. Sobre alimentação, que levar na hora da prova e que alimentação ter antes da prova? Eu acho importante, na hora da prova, levar uma água, uma barra de cereal, para você comer. Aí eu encher de açúcar no sangue, comer bala pra caramba. Qual a importância do Enem na vida dos jovens? Bem, primeiramente é um incentivo ao estudo. E é bom estudar. Não parece, mas é. Além disso, uma coisa que eu pessoalmente gostei foi que ele tentou se afastar ao máximo daquele decoreba chato, sabe? Então tentou trazer um contexto para as provas, uma prova que valoriza mais o raciocínio. E isso foi algo que eu gostei bastante, pelo menos. Eu acho que também o Enem é uma boa maneira de você avaliar os seus conhecimentos, porque geralmente ele vem antes de todos os vestibulares. Então acho que é uma boa maneira de você ter noção do que está para vir.